Ai, gosto, mano. Boa tarde, meu povo. Meus amigos, eu venho aqui mais uma vez fazer uma análise. E eu vou fazer análise do apoio e das manifestações que o povo deu pro Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Não vou citar livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Não vou citar essas coisas. Vou discorrer de uma maneira que eu entendo, que eu entendi. Pois bem, então nós vamos começar lá. Nós lá elegemos o danado do Bolsonaro. E quando o homem chegou lá, quem disse que ele podia governar? Não podia. E era aquela coisa louca e tudo mais, e aí a população começou a fazer as suas manifestações. Fez manifestação 1, manifestação 2 e pá, tal. E o Congresso não ouvindo, né? O Congresso não ouvindo. O Judiciário, né? Na pessoa do STF não ouvindo, né? Porque a turma diz que o STF não é o Judiciário e... Pois bem. Então, o presidente chegou lá, o governo não podia governar. Tinha essas loucuras lá dentro do Congresso. O Maia, né, ficou. Ele sentou na cadeira e não queria levantar, não queria abrir as gavetas e tudo mais, e ficou enrolando. E a população toda se manifestando. E manifestando para lá, manifestando para cá. E eles não observavam a manifestação. Era como se fôssemos, os que estavam manifestando, fosse o nada, o vácuo. E foi tocando a vida desse jeito. E vai para lá, briga de cá e coisa e tal. O STF se intrometendo em tudo. E fomos tocando. Aí teve esse negócio da pandemia. Que, pela lógica, né? O presidente foi tomar uma outra postura e o STF foi tomar outra. Né? Proibindo a gente de trabalhar, proibindo a gente de viver. E foram colocando narrativas. O presidente queria que a gente trabalhasse, porque era uma coisa lógica. Eu não vou discorrer aqui a minha opinião nesse momento, acho que tem muita gente que já sabe. E o STF lá, coisando. E a briga continuando, e a população manifestando. Eu fui uma pessoa que assisti todas as lives do presidente. Toda quinta-feira eu assisti as lives do presidente. Bom, e o povo nada de... né, o povo do poder nada. Claro, alguns políticos começaram a perceber essa influência, né, essa insatisfação do povo e tudo mais, e foram tocando. Quando a gente foi para Paulista, e eu estava na Paulista no 7 de setembro, que lotou a Paulista, a imprensa falou que tinha meia dúzia de pessoas ali, e você não andava, e o presidente lá se empolgou e falou lá do Alexandre. O STF cagou e andou para a população. Porque eu não estou analisando aqui o Bolsonaro em si. Ele era um representante nosso, o representante do país, era o presidente do país, que todos os representantes deveriam estar para defender o povo. No meu entendimento, eles não ouviram o povo. Né? E aí foi tocando. E foi galgando os espaços.
Chegou, a gente queria, na PL 2630, que teve vários projetos, e uma delas é esse, que eu liguei para todo mundo, que eu mandei e-mail. Aí a Simone Tebet achou que nós era tudo terrorista, porque tanto os e-mails do Congresso, lá do Senado, ficaram paralisados, quanto a linha telefônica, porque as pessoas ligaram. Quer dizer, se as pessoas estavam ligando, é porque as pessoas se importavam com a questão e não queria que o projeto fosse aprovado daquela coisa, né? Mas ela aprovou, né? A santa. Quer dizer, nós elegemos ele e eles não escutou o povo. Eles não estavam lá, eles não estão lá para o povo. E foi tocando. Teve o caso lá das eleições, que já tinha aprovado um projeto anterior ao governo Bolsonaro para que as urnas elas tivessem uma impressora acoplada para que no momento da votação, além de você visualizar na tela, sairia um comprovante, cairia numa urna e seria um segundo método, se alguma coisa desse errada, de auditoria e tudo mais. Seria um método físico de estar comprovando. Bom, já tinha o projeto, já tudo pronto. Já tinha o dinheiro disponível para tal função. E aí o STF, o TSE, achou também que não podia. Olha só que o nível de alucinação. Tudo certo. E tocando. E, quer dizer, não era só eu, né? Foi muita gente que colocou. Já tinha antes, a população saiu para rua e tudo mais, tal. E nada de o Congresso, o STF, aquela turma, alguns congressistas se tocarem da situação. Então, tipo, tô cagando pro povo. É a minha visão. Bom, aí nós fomos para a eleição. Aí antes das eleições precisou aquele negócio da auditoria. Tal. Tecnicamente, o Exército não auditou nada. Não auditou. E também não fez nada. Aí você fala, não podia fazer. Podia, aí. Se não for assim, não terá. Não é verdade? Visto também que existe um monte de coisa, né? Foi uma empresa de fora que aplicou as eleições. Tem um babadinho meio grosso aí, que é a soberania nacional, mas que também estão cagando e andando para a soberania nacional. Não fizeram nada. E tudo bem. Aí acabou as eleições. E acabou as eleições. Teve uma parte da população que ficou indignada. Não entendeu, né? O gozado, né? Porque essa indignação foi por dois lados. Foi do lado de quem votou. E quem não votou sabia quanto ia ganhar. É tanto que no dia todo mundo ficou assim. Eu fiquei assim porque eu não acreditei, né? E o outro ficou assim e falou assim, mas, gente, eu tinha certeza que o outro ia ganhar. Olha só. Pois bem. Aí, a partir desse dia, a população começou lá a pedir lá pro exército. E lá, nós fomos lá pedir as Forças Armadas. Bom. E lá nós estávamos pedindo o quê? Que se fizesse uma verificação. Ah, vai ter que fazer tudo? Oxi, vamos fazer tudo. Vereador, deputado, para mim não tinha problema nenhum. Ah, vai gastar dinheiro. Oi? Se nós estamos colocando pessoas que vai mexer com o meu dinheiro, que vai mexer com a minha vida, eu acho que seria, mas aí não. O STF e o
Não. Aí, no meu entendimento, que nenhum deles, ele se importou com o povo. Não era com o Bolsonaro. A turma fica falando do Bolsonaro, mas não é. Na realidade, o Bolsonaro estava da maneira dele, tentando defender o povo, nas coisas que ele acreditava, nas coisas que ele acredita. Mas o povo que estava saindo ali na rua, ele estava saindo, reivindicando uma coisa que na cabeça dele era justa, na nossa cabeça, no nosso entendimento, era justo para nós. E na realidade, essa turma toda não ligou. A imprensa não ligou, os artistas não ligaram, os artistas não respeitaram. Não respeitaram, porque os artistas eles se sentem como se fosse no Olimpo. Suprassumo. Mas eles são trabalhadores igual todo mundo. Ele é um trabalhador igual um tapeceiro, igual uma cabeleireira, igual uma empregada doméstica. Sabe, acorda pra vida. Mas não, mas é uma classe de trabalhadores que tem alguns privilégios. E vou fazer uma parte aqui. A tal lei Rouanet, no governo do Bolsonaro, não foi extinta. Só que é uma renúncia fiscal. Então, o que é uma renúncia fiscal? O governo tinha um dinheiro para receber, ele abdica para um projeto cultural. E isso não se diz só a cantor, nem música de axé e nem bailarina que levanta a perna, faz espacate. Né? Nem acho que é cantor e sai cantando. Não significa isso. Cultura é um monte de coisa, é museu. Existe, por exemplo, essas igrejas que tem muito na Bahia, que tem em Pernambuco, que tem nas grandes capitais. E tem até umas igrejinhas que você olha para ela, não tem nada, mas ela tem um valor histórico. Essa reforma delas, você pode pleitear na Lei Rouanet. Né? Então, tudo que for envolvido com cultura, não é necessariamente. O que acabou se manifestando, inverteu o destino desses benefícios foi para pessoas amigos do rei, que só os amigos do rei que pegavam, só amigo tal. E no governo, o que eles fizeram? Eles abaixaram o valor para poder ter maior número de pessoas. Então, tipo assim, em vez de um produtor cultural, digamos assim, pegar 1 milhão, não, então a gente abaixa para 500, 2 produtores pega 1 milhão. Então eles abaixaram para atender maior número de pessoas e para outras pessoas poder ser beneficiada. Para o cara no começo de carreira e para essas outras manifestações culturais, que não é só teatro, não é só novela, não é só filme, não é só isso. Então foi isso que foi feito. E, claro, evidentemente, esses artistas que ganhavam bilhões e depois cobrava pra gente assistir eles, não gostou, né? Quem ia gostar? Bom, a lei é isso. Evidentemente que eu acho que a gente não teve uma boa... Tô mais claro, acende a luz, esqueci. É claro que a gente não teve uma boa divulgação sobre o projeto. É isso aí. Falando. E as brigas continuam lá no Congresso, e a turma falando da coisa. O Congresso não ouvindo a população. Mas apesar de todos os pesares, quando teve o Lira que entrou no Congresso, deu uma melhorada. Apesar dessa discussão, dessas brigas em torno do Congresso, do Maia ter sentado e disso, daquilo, nós aprovamos o projeto da aposentadoria, da Previdência, né, que fala, do marco do saneamento básico, mesmo capitais como São Paulo, né,
Rio de Janeiro, né, estados, né, como Rio de Janeiro, estados como São Paulo, até capital mesmo, né? Tem lugares que não tem saneamento básico, tem lugares que não tem esgoto tratado, não tem água tratada, a água não chega e tudo mais, não chega caminhão de lixo e tudo mais. E esse projeto, ele favorecia quê? A abrir as portas para que tivesse um investimento. Mas também desagradou a muitos, porque esses muitos tinham amigos, conhecidos, ou eles próprios, tomando conta dessa área e que essa área não andava, né? Fica lá patinando, patinando, patinando. Bom, e nisso, o povo do lado do presidente se manifestando e o resto achando que era tudo loucura. Aí, finalmente, as eleições acabou, a população foi para a rua e ela não foi escutada. O exército não escutou. As forças armadas, né? Porque não seria o exército em si, mas as forças armadas não escutou. E o que nós estávamos querendo lá? Que tivesse uma ordem. E qual que era a ordem? O pleito eleitoral, a gente tem dúvida. Eu acho que precisa atender a população. Se tiver um capeta com dúvida, ele tem que ser ouvido, não é? E tirar a dúvida dele. Mas, não. Era uma outra coisa. Os próprios ministros defendendo o outro. É estranho? Como assim? Eles tinham que ser neutros. Então, se você for basear nesse sentido, né? É esquisito. Eu acho esquisito. Eu acho triste isso, né? A gente ficar nessa loucura. Bom, então os ministros, eles foram partidários, eles fizeram campanha, a imprensa fez campanha, e não só foi a Rede Globo, foi um monte. Evidentemente que quando você vai começar a ler, você vai atrás das informações, e aí você sabe por que eles estão defendendo o lado deles. Quer dizer, tem toda uma população, mas aí eles querem defender eles só. Só eles vão se beneficiar. Teve dos artistas e tudo mais. Todos os artistas, não foram todos os artistas, mas uma grande parte. Uma grande parte mesmo que eu nem vou. Não quero nem escutar, não quero nem ouvir. Porque eu acho que uma coisa é você divergir das ideias. Tipo assim, eu gosto de tomar cerveja X, o outro gosta de tomar cerveja Y. Eu gosto de tomar água dessa marca, o outro gosta de tomar da outra. A gente já pode até dar uma discutidinha. Só que, tipo assim, essa minha preferência não fere a preferência do outro. Não coloca o outro de escanteio. Não, tipo assim, um gosta de uma marca, então ele compra a marca. Ou tipo assim, se ele vai vir na minha casa, ele sabe que eu não vou comprar aquela marca. Ou ele traz, ou ele se sujeita a tomar que eu tomo. Então, é diferente de um grupo que eles quer que o povo vai pra puta que eu pariu, simplesmente porque eles querem estar no trono. Simplesmente porque eles querem ter a casa de 1 metro quadrado construído, de 1.000 metros quadrados construído, quer ter uma piscina olímpica na casa deles. Eles estão defendendo isso. Eles querem ter o carro do ano, de preferência importadão. Eles querem poder viajar para a Europa, para os Estados Unidos, umas 4, 5 vezes por ano. A passeio, né? Porque vai trabalhar, não, a passeio. Eles querem poder ficar no hotel. Enquanto a população não está conseguindo dormir na própria casa porque não tem casa. Mas, então, tipo, esse tipo de profissional que eu vejo, eu não me misturo. Nem vou. Tô cagando e andando pra eles.
né? Porque o dinheiro da Lei Rouanet é no meu, é teu, é de todo mundo. Não é só deles. Eles também pagam imposto. Vai pegar 1 milhão, 10 milhões, agora está aumentando. Bom, então, e a população foi. Aí aquele indivíduo, né? Que fizeram de tudo para ele sair lá. O que a gente vai falar? Daquela casa que tem grades? Daquele prédio que tem grades? Então. Que soltaram ele, né? Que não descondenou. Na prática, vou falar sério. O processo voltou para trás. Então, mandou refazer o processo. Então, o processo existe. O que acontece é que alguns processos, por causa da idade dele, já perde o. Né, já perde. É como se fosse que caducasse. Já perde, porque mesmo que for condenado, não é preso e tudo mais. Então, os casos que prescreve foi esse meio jurídico aí. Então, ele não foi descondenado. O processo voltou para trás. Bom, aí o indivíduo assumiu. E quando ele assumiu, na realidade, a população ainda continuou, uma grande parte da população ainda ficou se manifestando. E ninguém ouviu. Bom, aí teve aquela putaria no dia 8/1, que, na minha opinião, significa o quê? Que não deveria ter acontecido, porque o cabra lá tinha que ter prestado atenção, né? Porque se tinha uma manifestação contra ele, né? Ele tinha que ter colocado mais segurança, ter protegido mais tudo. O ministro também deveria ter protegido, mas também não protegeu. Aí fizeram a cararruaça, que, no meu entendimento, essa história está muito mal contada, do dia 8. Agora eles não querem mostrar os vídeos do ato. Eles não querem ter a CPI do ato. E nessa questão do CPI, que é a CPMI, que vai ser o Senado e vai ser o Senado e o Congresso, né? A Câmara lá, dos deputados. Nesse quesito, o governo está trabalhando para não ter a CPI, que eu também acho muito esquisito, né? Porque se foi a turma da direita, ele deveria querer saber quem é, né? O caso, mas ele não quer saber. Não quer saber quem é, não quer mostrar os culpados. O Anderson Torres continua preso, numa situação muito calamitosa. Coisa. E aí, o governo está jogando lá. Até o momento tem assinatura, mas a gente não sabe se vai, né? O Lira deu ok. E agora, eu vou falar para vocês o seguinte. Todo esse meu entendimento, o que é? Em todo momento que eu observo, no meu entendimento, na minha observância, é o seguinte: ninguém ligou pro povo. A única coisa, agora, tem uns que vão se aproveitar. E eu vou falar do quê? Existe algum. É da própria natureza humana, né? Tem uma turma que vai se aproveitar para pegar votos e vai ficar fazendo panfletagem para que a gente possa votar neles, para que a gente possa estar com eles, para que a gente possa defender eles. E às vezes eu estou me controlando porque esse negócio aí, às vezes dos deputados, que fica muito
falando que vai, que faz, que coisa. Mas até quando eles estão fazendo? Né? Eu não... Porque existe uma coisa no Congresso, na área, existem os protocolos, para você ter um projeto, você vai ter que colocar o projeto em pauta, né? Não pode ser igual eu aqui que estou conversando com vocês e está vindo na minha cabeça, eu estou falando. Tinha que ter um script, tinha que ter tudo que eu vou falar, passo a passo. E tem muito deputado, muito senador, que na realidade ele vai aproveitar esse boom para se aparecer, como tem aparecido, mas na hora do vamos ver, de pôr a cara para bater, de pôr o peito, de peitar, de esmurrar mesmo, ele vai sair fora. Entendeu? E os nossos deputados, eles não nos orientam. Eles simplesmente não nos orientam. Eles falam que vão fazer, que vão entrar. Mas antes deles falar que vão fazer, eles deveriam ter feito e depois falado para nós o que. Então, nesse congresso muito que eu estou vendo, e eu vou chegar nessa manifestação aí, né? Porque eu estava falando da manifestação. O que eu vejo é que a maioria deles, eles estão se beneficiando. Eles estão com o ego exaltado, digamos assim. O da manifestação que eu falei que não ouviram o povo. E isso é grave, né? Porque se nós estamos numa democracia, né, que eles dizem de democracia, no país livre, no país moderno, se eles não observam o povo, não estão observando o povo. Então, o que nós estamos... Qual é o nosso papel? Nenhum. E qual que é o papel de um presidente? Também nenhum. E aí, quando tudo aconteceu, e isso daí vai passando na minha cabeça, e aí cada dia que a gente vai lendo, vai estudando, vai conversando com um, vai conversando com outro, vai lendo umas coisas. Uma coisa também que eu acho do povo, nós que fomos lá, manifestar e tudo mais, nós não temos conhecimento. Simplesmente nós estávamos defendendo o presidente, perfeito, que a gente julgava que estava certo, tudo certo, mas nós, como direita, que a turma diz de direita, por exemplo, centro-direita, sei lá, qual que é o nome que a turma quer pôr, nós não temos conhecimento. E uma coisa que eu votei na outra eleição para deputada estadual, na Janaína Pascoal. E muita coisa que ela falava e que ela comentava que a direita, ela estava meio iludida. E, de uma certa maneira, estava mesmo e estamos ainda. Porque é o seguinte, não vamos falar, mas houve manipulação lá nas eleições. Tá, pode ser que houve. Mas eu não vou me apegar nisso. O que eu vou me apegar o quê? É que houve pessoas que votou no salafrário. Houve e há pessoas que o defendem. E depois das eleições,
todos os presos e os condenados, todas aquelas provas que a gente tinha da Lava Jato, estão sendo cancelados. Cada dia é um solto. Não sei se vocês repararam. Cada dia é um solto, um solto, um solto, um solto, um solto, um solto, outro solto. Até que então nós vamos ter que ressarcir todo mundo que nos roubou. E o que eu vou querer chegar é o seguinte: essa tal direita que a gente diz que somos de direita, que somos suprassumo, que somos os santos. Tem muita gente ainda que ainda está iludido, achando que alguma coisa vai acontecer. Por quê? A gente fez uma manifestação, só que para fazer manifestação, vamos ser práticos, a gente tem que ter um foco, ok? E a gente tem que ver se esse foco é legal. Tipo assim, a gente tem um foco, ver se ele é legal, se ele é plausível, se juro, como nós estamos num país que tem leis, se está dentro das leis. Porque uma coisa você acha que é legal e tal, mas não tem. A manifestação em si não tinha. Eles falam coordenador, né? Quem patrocinou? Quem? Eu fui nessas manifestações, não vi ninguém patrocinando, mas comandando, não tinha um cabeça, né? Hoje eu vejo que deveria ter. Mas hoje em dia essa pessoa estaria presa. Prendeu um monte de gente está presente. Um monte de gente está presa. E o que eu vejo é que nós não aprendemos nada da manifestação. Nós da direita, né? Vou colocar nós da direita assim para ficar mais fácil. Não aprendemos nada. O dia 8, ali para mim, foi uma armação que caímos, né? Porque fomos burros. Fomos arrogantes. Fomos imbecis. E estamos sendo snobs, né? Porque eu ando observando, a turma fala, não, mas o fulano é de esquerda, o fulano não sabe. Eu falo, como não sabe? Como o fulano não sabe? E a direita agora, ela quer tomar os espaços dela, ela quer voltar a ter um domínio, um comando. Acho legal ela voltar a ter um comando, eleger prefeitos, senadores, vereadores, deputados e começar a atingir. Mas ela precisa cair na real, porque o trabalho é imenso e vai ser um trabalho de mão na terra, de arar a terra com a mão. E o que eu vejo que a gente deveria ter aproveitado da manifestação, porque essas manifestações nossas mostrou que a gente confia em um homem, mostrou. A única coisa que essas manifestações fez foi o presidente não ter caído, mas ele não governou da maneira adequada. Ele tem um poderio político? Ok, ele tem. Só que colocar a pessoas de direita nos comandos não significa que essas pessoas mandarão. E o que eu vejo da turma da direita, que participou das manifestações, que não aprendeu nada disso.
Simplesmente não aprendeu nada disso. Tanto é que lá a Dilma foi, a gente vive tirando sarro da Dilma, né? Eles foram lá pra China, tal, pá. Ela falou do sul global, aí todo mundo tirou sarro e tal. Aí eu escuto um, escuto outro, fui ver, o sul global existe. Já tem teses de faculdade, de mestrado, doutorado, tem livro, e nós não sabemos nem o que é. Aí a direita, que se acha limpinha, bonitinha, não está estudando. Eu vejo a turma agora querer criticar um, criticar outro. Ok, mas qual que é a proposta que você põe? Nenhuma. Eu vejo que tem gente que quer ir para as próximas eleições, mas não tem noção o que é isso. E não prestou atenção na manifestação. O que você vai... Tudo bem, vamos indicar pessoas para... Vamos. Primeiro que se for mulher, muitas vezes você vai para o partido por causa da cota. Não é porque eles te amam e querem que você vá, por causa da cota. Por isso que eu detesto cota. Zulé Cobra Ribeiro participava da política e na época não tinha nem cota. Então, quem não conhece, vai lá e procura, ok, que eu não vou me informar, era uma advogada. E vai lá, veja. Então, aí, a turma acha que só por se reunir, entrar no partido, disputar uma eleição, vai virar alguma coisa. E as nossas manifestações que a gente teve, ela precisava extrair alguma coisa boa no sentido de acordar a gente. E eu tô vendo que a maioria tá dormindo ainda. Tá pensando no cavaleiro que vai vir salvar. Não existe esse cavaleiro que vai vir salvar, não existe esse cavalo branco, não existe nada. E o que eu tô vendo, essa turma que se diz de direita, que eu também acho que a gente nem sabe o que é de direita, a gente não sabe o que é de esquerda. A própria esquerda está mudando seus conceitos, né? A gente está com uma visão muito obtusa. Tem mil coisas acontecendo e tem pautas que se você for esmiuçar e você vai estudando, elas são estritamente comunistas, esquerdistas, que tá com cara bonitinha. Tá umas pautinhas lindas, ai, vamos ajudar, não é? Vamos ver os compliance da vida, vamos ver os ESG, o que significa. Mas a direita que eu estou enxergando, ela só está brigando. Ela só está brigando, discutindo, sendo arrogante, pedante. Ai, eles são esquerdistas. É uma opção de vida. Uma opção. Uns gostam de azul, outros de amarelo, outros de cor de rosa. São opções. A gente acha que a opção deles é ruim, então vamos trabalhar para mudar. Ou vamos trabalhar para a gente mostrar para eles por que a opção deles é ruim. Agora não. O que eu estou enxergando são pessoas totalmente snobs. Ai, eu sou de direito, parece que eu estou num... Gente, na prática, esse do direita mesmo, essa palavra direita, que surgiu meio lá na Revolução Francesa, lá, a gente sabe muito pouco. Lamento dizer, eu acho que nós sabemos muito pouco. É muito... Essa palavra é muito pequena para o sentido. Aí vai falar conservador. Aí também, eu acho que a gente não sabe muito o que é conservador. Ah, mas conservador de costume, conservador disso.
Tem um povo que é conservador, que tá até na direita, que bebe feito um gambá, filho. Conservador nisso? Eu, pra mim, por exemplo, não bebo. Vou até falar que pra mim é ó do borogodó alguém beber. É um ó do borogodó a pessoa fica bêbada. Disse. Já ajudei. Tem muita gente bêbado, já levei pra Santa Casa, já acudi. Mas eu acho cá a pessoa bêbada. Mas tem muitos que é de conservador. Eu acho que uma pessoa que deveria ser de bom senso. Eu gostaria que as pessoas pudessem falar de bom senso. Porque é bom senso você querer preservar a sua família. É bom senso você querer preservar a sua casa, preservar a sua vida, a sua saúde, né? E basear nisso as leis. Bom, então, essas nossas manifestações que fizemos, ela não vai estar resolvida. Ela deveria ter servir de lição. E não está servindo. Simplesmente não está servindo. Aí eu coloquei no outro vídeo. Eu tô de saco cheio, eu vejo lá deputados coloca. Ai, a Globo despediu sei quantos. Foda-se a Globo. Filho, coloca. Sabe o que eles podiam colocar? Falar, você sabia que se você tem tanta idade, você pode requerer isso, requerer aquilo. Coloca uma lei, explica uma lei. Por que me interessa se a Globo está despedindo funcionário? Aí o outro. Aí tem uma turma que ficou endeusando porque o Siqueira perdeu o emprego. Olha só. O cara perdeu o emprego, a gente deveria chorar junto. Mas ao outro lado. Aí ela lá da direita fala, ai, tá vendo, nós estamos sendo perseguidos. Não, nós estamos sendo imbecis. Nós estamos sendo imbecis quando a gente pega e fica questionando a roupa da Janja. Enquanto a gente fica gastando o nosso tempo com a roupa da Janja, vai acontecendo coisas macabrinhas. Nós temos que ir atrás, por exemplo, do dinheiro que foi gasto com móveis. Para que ela gastou tudo? Ela gastou, sei lá quem gastou, tudo aquilo de móveis. Entendeu? Então, tudo bem, de vez em quando você caçoar de uma pessoa ali, acolá, bem. Esses dias eu comentei que a gente precisava parar de fazer fofoca. Fofoca, né? Porque a outra tá gorda, a outra tá coisa, a outra tá mal vestida, a outra tá feia. O que vai levar a isso? Ah, não, porque a Michelle era isso. A Michelle era a Michelle, a Marcela era a Marcela. Cada um tem o seu estilo. Agora, qual que é o meu foco? O meu foco é o que os deputados estão fazendo, o que os vereadores estão fazendo, o que os senadores estão fazendo. Porque muitos deles aí estão falando, ai, que vai fazer. E na hora H de assinar, não assina. Na hora H, eles somem. Esse dia comentei que a esquerda estuda, né? Comentei que nós precisamos escutar a esquerda para saber o que eles estão falando, né? Agora, como que eu posso julgar uma pessoa que eu não sei o que ela está falando? Simples, né? Aí a gente julga uma pessoa, não sabe da vida dela, não sabe o que ela pensa, mas a gente julga. Aí a gente quer ganhar as eleições. Esse que é o problema. Voltando na coisa, comentei que eles estudam. A pessoa teve a capacidade de falar para mim que eles não estudam. O estudo mesmo, o diplominha de mestre, doutor, pós-doutorado, estudado em Harvard, não sei lá,
não significa inteligência, para mim. Não significa que a pessoa é uma pessoa íntegra. Não significa um monte de coisa. Mas desvalorizar o estudo deles, eu não acho que, primeiro, não é uma coisa legal fazer. E como que você vai querer? Olha só, louco. Existe uma direita que quer assumir o poder, desvalorizando o outro e desvalorizando o outro de estudar. Não é louco? Gente, quando eu vou nesse processo todo da manifestação, que eu fico voltando assim na mente, e fui lembrando, isso, eu vou lembrando o que eu estudei na faculdade. Aí tem umas coisas que eu estudei e falei assim, gente, isso daqui não já era a esquerda ali. Aí eu vou voltando no colegial. E eu tenho. Sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 51 anos. Eu tenho 51 anos. E isso daí era da faculdade. Aí eu volto lá. Eu gostava de história. Mas a minha história, quando eu penso, ela foi muito mal dada. Muito mal dada. Aí a turma da direita aqui quer colocar que os esquerdistas não são zero à esquerda. Lamento dizer. Lamento dizer e vou colocar aqui uma coisa, uma opinião minha. A esquerda não está no poder agora. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, em 1917, lá para aquele tempo, ela já comentou da Rússia e do comunismo, mas ninguém ouviu. Os papas não ouviram. Aí, um tempo atrás, ele consagrou, mas o estrago já estava feito, né? Consagrou agora e quem consagrou? Bom, voltando, foi um pedido, quer dizer, então, essa esquerda que nós estamos falando, ela já vem de tempo. É aqui no Brasil que eles ficam falando lá, o governo militar, o governo sei lá, que impediu do comunismo. Sabe espanador de pó? Eu não gosto muito do porque eu acho que ele não tira muito pó. Faz tic, 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 tic. Ele põe um pó do coisa, eu prefiro um paninho, né? Até um pouquinho meio úmido, né? Porque eu sou alérgica. Então, que até o presidente Bolsonaro enaltece, tudo bem, né? Ele não deixa de ter a razão. Mas esse 64 com o governo militar houve exageros. Mas também houve exageros. Mas eles não estavam lidando com o padre, né? Ele estava lidando com terrorista e com bandido. Bom, aí eles assumiram o poder, expulsaram uns, meia dúzia, e deixou o resto aqui. Daquela época que começou, filho. Tchan, 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 passo a passo, essa esquerda ela foi se movimentando. Passo a passo, ela foi tirando uma carta dali, pondo ali, tirando negócio acolá, tirando. Passo a passo, ela foi. Mas a turma fala mal do governo militar. Eles deixaram. Eu não sei, tanto que eles fizeram isso aí. Teve atitudes. Teve.
mandou meia dúzia para fora e ele deixou o resto aqui dentro. E eles deixou o resto aqui dentro. Eu nasci em 72, né? O meu estudo foi bom, né? Foi 1000 vezes melhor do que esses alunos estão tendo aí. O que os alunos estão tendo aí é que eles têm computador. Na minha época não tinha computador. Não tinha computador, não tinha calculadora, né? Era na mão, tudo lá. Só. Mas da minha época, o ensino já começou a decair. Já começou a decair. Ou eu tô errada? Aí quando eles falaram amém para os terroristas voltar, aí o que aconteceu? Eles ainda foram beneficiados, né? Porque receberam indenização, foram pro poder, viraram presidente, governador, deputado, tudo mais. Aí as pessoas acham, quando eu falo que a esquerda estuda, que não estuda, que não planeja. Aí fica enaltecendo o exército, que eu acho que a gente tem um lado bom e tem um lado ruim, teve atitudes legais, teve atitudes não legais, como tudo na vida, né? É igual esses dias, eu escutei uma pessoa, ela tem um projeto interessante, mas dentro do projeto interessante dela, que ela estava esclarecendo, ela ficou falando muito de governança, ESG. Colocar todo mundo dentro do quadradinho. Para quê? Para poucos mandar, poucos se beneficiarem e o resto fica sem nada. Mas tudo bem. Então é isso. É minha opinião. Que nós deveríamos usar a burrice das nossas manifestações, porque nós tinha que ser uma coisa muito mais. E ficar atenta com esses deputados que coloca selinho, que. Ai! Que coloca. Deputado que coloca a roupa da Janja. Nós temos muito mais coisa para pensar do que se preocupar com uma pessoa que não gostava nem de trabalhar. Só que também nós não podemos desvalorizar a inteligência deles, o que eles aprenderam, o que eles modificaram, porque muitas coisas que nós da direita acreditamos é meio esquerdistinha. Presta atenção, vai estudar. Vai estudar. Vai estudar, minhas amigas, meus amigos. Muita coisa que a gente achava que era boa, que é uma coisa mais esquerdista. E aí? Vocês estão entendendo ou não tá? Tem muitos de vocês da direita que não estão entendendo. Ai, o que aconteceu? O Lula foi lá para os Estados Unidos, bateu cabeça pro Biden e mostrou o cu, entregando a Amazônia com a Marina Silva. Aí foi lá para a China, bateu cabeça lá pro chinês, mostrando o cu também, para entregar o resto. O nosso ministro da Defesa, né? Sei lá, aquele Múcio lá, falou que o Brasil não vai se armar. Aí, só para falar, né? A China, a Índia, a Coreia, todos estão armados, e não é até os dentes, até os cabelinhos, ó. Todos os cabelinhos da cabecinha deles têm arma. E o Putin também, né? Mas, então, eu não sei se, eu sei que eu me alonguei, né, que eu vou conversando, mas eu acho que as nossas manifestações que fizemos em pró Bolsonaro, nós deveríamos tirar uma lição. E nós ainda não estamos tirando lição. O que eu vejo que essa tal direita, né? Vou colocar assim, vou colocar direita, para
facilitar. Essa direita ainda está surtada, ainda não está entendendo. Mas tá. A gente fica falando muito de Constituição, mas a nossa Constituição, a gente sabe muito dela. Será que ficar gritando adianta? É que eu tenho gente que quer. A gente precisa saber o que vai ser aprovado no Congresso. Estudar a lei. Estudar a lei. O que é? Pegar todo o projeto da lei e ler. Entender. Você sabe entender? Você sabe interpretar? Agora, eu acho também que uma coisa muito feia que eu vejo é desvalorizar o outro. Eu acho uma coisa muito feia. Eu atendi pessoas assim que, se você olha que era pessoa simples, para mim, eu atendia, ia lá comprar, pedia, comprava. Não foi, passado anos depois que eu sabia de quem que ela era empregada. Se eu tivesse maltratado porque era uma pessoa simples, eu não tinha vendido por... Não é? E quando a turma desvaloriza que a esquerda não estuda, que a esquerda é trambiqueira, é todo mundo trambiqueiro, a esquerda toda é trambiqueira, compra diploma, eles não conversam, eles não têm inteligência, todo mundo é maldoso. Como que eu quero assumir o poder desvalorizando o outro interlocutor? Não. Se eu tenho, né, por exemplo, né, faculdade 1, faculdade 2, mestrado, mestrado 1, mestrado 2, mestrado... Tudo bem. E se eu sei, né, porque tem gente que estuda muito e também não sabe nada, né? Estuda, tem o diploma e não sabe nada. Agora, desvalorizar o oponente, eu acho muito feio. Colocar que todo mundo não presta, muito feio. Eu acho muito feio. Muito feio porque quando você vai pedir voto, você vai pedir voto de todo mundo. De todo mundo. Agora, se você tem esse preconceito, porque é o preconceito. E aí eu concordo com a Janaína. Quer dizer, a direita, ela tá iludida com a santidade dela. Né? Vamos estudar. A gente não está estudando. A gente não tem conhecimento. Tem muita coisa. Na Semana da Mulher que eu fui pesquisar algumas coisas, um monte de palestra era tudo da esquerda. Porque a pauta era esquerdista. Mas aí vem me falar que a esquerda é trambiqueira e que a esquerda não estuda. Eles são estrategistas. Né? Porque a gente está há anos, né? A nossa Constituição está há anos aí. Não é verdade? Hoje em dia, por exemplo, eu fui na primeira manifestação que teve contra para derrubar o Collor. Foi na primeira. Hoje eu vejo quanto que eu fui manipulada. Que eu não iria. Não iria. E aí? E nós continuamos sendo manipulados. Porque a gente ainda continua lendo só o cabeçalho da matéria. A gente continua lendo só o cabeçalho da matéria e se sentindo inteligente. Né? Então, essas manifestações para mim que eu fui, me arrependi. Não, mas eu acho que fui meio inocente, né? Meio inocente.
na realidade. E perdi tempo no sentido que eu tenho um monte de coisa atrasada. Então, eu acho isso. Então, quem ouvir isso, e for de direita, de esquerda, de meio, sei lá, é isso que eu acho que qualquer um vai ter que fazer. Estudar, analisar. E política é estudo também, mas é relacionamento. Política é relacionamento. Se eu não sei conversar com meus pares, como que eu vou ter um projeto bem aprovado? Então, às vezes também uma coisa que eu fico vendo de política das pessoas colocarem é isso. Se a gente não souber conversar, se a gente não souber explanar as nossas ideias, como que eu vou ganhar uma eleição? Como que eu vou chegar na coisa? E aí, eu vou falar mais uma coisa também. Para os que querem se candidatar, que acha que só porque vai se candidatar pelo partido da direita, que os irmãos da direita vão votar. Na prática, muitas vezes, na grande maioria, os que mandam não aparecem. Então, às vezes, esses deputados, prefeito, que a gente vê, a gente só tá enxergando eles. Eu tô mexendo nas minhas cartas, saiu a raposa. Fique esperto. Às vezes, política é isso, filho. Nem todo mundo que aparece é os que manda. É os que coordena. A política tem muito debaixo do pano. Tem muitos acordos. Nem todos os acordos vai ser ruim. Mas a gente precisa ter essa noção. Então, eu acho que eu fiquei muito tempo, né? Fiquei 1 hora. É minha opinião a respeito. Se quiser achar que eu tô louca, tudo bem. Pode ficar. Porque eu vou pro céu do mesmo jeito. Se você achar que eu tô louca, eu vou pro céu. Se você achar que eu tô maravilhosa, que eu sou linda, divina e gostosa, eu também vou pro céu. Então, não tô muito preocupada. Eu estou colocando isso, porque a gente precisa estudar. A gente precisa estudar de política. Precisa entender muito. E escutar muito o outro lado. Isso por tudo da vida. Tipo, você tem um filho, você precisa escutar. Você pode não concordar com ele, mas você precisa saber qual que é a ideia dele. Você precisa assistir os filminhos ridículos que ele está assistindo, que você acha que é ridículo, e ver se é ridículo mesmo. Né? Ah, mas eu não entendo direito. Tudo bem, então você assiste,